Bem-vindos novamente aí à nossa segunda aula, né? Nosso terceiro vídeo, segunda aula aí. Vamos lá falar então sobre a média móvel de 80 períodos, tá? Eu carinhosamente apelidei ela aí, né, de Rabo da Pantera, que eu sempre uso ela rosinha, né? Então, não sei porquê, mas eu acho que isso aqui seria como se fosse o rabo da Pantera cor-de-rosa, né? Então, eu apelidei ela aí de Rabo da Pantera e vou chamar ela assim, tá? Ou às vezes de média de 80. Quando eu falar isso, você já sabe que eu tô falando da média de 80, beleza? Então vamos lá. A nossa média móvel de 80 aí, né? A Pantera Rosa aí, ela vai funcionar, olha só, pro day trade, tá? Num pensamento ali operacional do dia, eu uso muito mais ela do que a de 200, tá? A de 200 eu uso mais para quê? Para fazer certo tipo de análise, né? Ver que está bastante longe da média, que deve voltar à média. Mas se você reparar, ó, esse retorno à média aqui demorou o dia todo, tá? Ó, demorou o dia todo, às vezes leva dias para isso acontecer, tá? Então, olha só, a de 80, você pode reparar que ela fica meio que na metade, ó, né? Ela fica na metade. E eu uso ela aí como o segundo alvo, né? Vamos supor assim, ó, o alvo mais forte, o que realmente vai tentar segurar o preço ali com todas as forças é a de 200, tá? Em segundo lugar é a de 80, tá? Então, para quem faz o day trade, né, quem está fazendo as operações ali no dia, ela vai ser mais utilizável, né? A média de 200 vai ser uma referência muito forte para a gente, mas a de 80 vai ser mais aplicável, a gente vai acabar utilizando ela mais, tá? Bom, ela funciona do mesmo jeito ali do que a média de 200, né, que eu expliquei no vídeo anterior. Ela vai funcionar aí como suporte e resistência da mesma forma, porém ela vai ser um pouco ainda mais perto, né, que nem eu falei. Olha só, vamos ver que ela funcionando, ó. O movimento veio, olha só, bateu aqui na média de 80, né, no rabo da pantera aí, voltou, ó, segurou de novo, ó, rompeu. Aqui ele rompeu com força, tá? Aqui houve um rompimento com força, ó, rompeu aqui nesse ponto, bateu na de 200, voltou para ela, ó. Você pode ver que a gente começa a entender, ó, que vai geralmente de uma média para outra, ó. Rompeu a média de 80, foi lá batendo a de 200. E o pullback voltou para a de 80. Ó. Depois voltou na de 200. Né? Então as duas médias, ó, média de 80 e a média de 200, elas estão sendo como se fosse ali um suporte e resistência. Ó. O candle está batendo nelas assim, ó, nas duas médias, ó lá, ó, batendo aqui, aqui, houve o rompimento aqui, aqui segurou. Então as médias móveis vão ser aí uma grande referência para a gente, tá? E a média de 80 vai ser a nossa, para a utilização no day trade, no dia ali, ela vai ser a nossa maior referência. Né? A nossa maior referência que eu digo no caso, assim, a que a gente vai mais usar. Se naquele dia chegar na de 200, a gente vai dar mais valor para a de 200 do que para a de 80, tá? Sempre a de 200, sempre o maior período de média vai valer mais do que um período mais curto, tá legal? Então a média de 80 vai funcionar desse jeito pra gente. Olha só, a gente pode ver também, ó, o cruzamento da média de 80 com o cruzamento da média de 200 períodos. Por exemplo, ó, deixa eu achar um ponto aqui legal pra gente ver. Aqui tá legal. Olha só, acompanha comigo. A média móvel de 200 vem vindo aqui e a média móvel de 80 cruzou a de 200 para cima, tá? Cruzou a de 200 para cima. A partir desse momento, repara uma coisa comigo. Vou até minimizar aqui. Repara uma coisa comigo. Desde o cruzamento dessas duas médias, o mercado esteve em alta. Ó. O mercado esteve em alta praticamente o tempo todo, tá? Praticamente o tempo todo. É claro que aqui tem uma tendência à zona de baixa. Sim, mas isso seria a correção do movimento grande, ó. Pensando numa forma grande agora, forma macro, ó. Olha lá, ó. Ó, houve o cruzamento, beleza. Ó, pá para cima. Preço volta na média. Pá para cima. Topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior. Fundo, topo mais alto,
Tá vendo que tá em uma tendência gigante, tá? E é que nem eu já expliquei no vídeo anterior também, dentro dessa tendência gigante existe as micro tendência, né? Ó, ele vai vir em tendência de baixa até chegar na média móvel, depois vai reverter, ó, até ficar bastante longe da média móvel, né? Então esse movimento aqui, ó, é esperado. Dentro da macro tendência vem as micro tendências, tá legal? Então, olha só, teve o cruzamento, né? Houve o cruzamento aqui das média móvel de 80 com a de 200, e você pode reparar que o mercado só voltou a cair quando cruzou para baixo, ó. Quando a média móvel de 80, nossa pantera rosa aí, cruzou para baixo a de 200. Aí o mercado realmente perdeu, ó. O mercado realmente perdeu, se a gente colocar aqui, ó, uma nossa LTA aqui, nós não precisamos usar a LTA porque a média móvel já vai funcionar como uma LTA e uma LTB automática para a gente. Mas só para ficar mais claro aqui, ó, né, nós estávamos em tendência. Quando é que a gente considera que a tendência acabou? Quando há o rompimento, né? E olha lá, houve aqui o rompimento, pullback, e veio para baixo, ó, criando agora uma nova tendência, né? Depois ele voltou a subir, mas enfim, isso aí já é outro caso, né? Significa que essa tendência de baixa simplesmente foi pequena. Mas o que eu quero falar de fato é que houve uma tendência de baixa. Isso significa que acabou essa tendência de alta. E isso tudo aconteceu quando houve o cruzamento da média de 80 com a média de 200. Tanto para começar a cair, quanto para começar a subir. Então, pensando numa forma macro, fica de olho no cruzamento da média de 80 com a média de 200, beleza? Nós vamos utilizar a média móvel de 80 dessa forma. Vamos agora para as próximas médias aí, as médias micro, né? Que vai ser auxiliar a gente ali em várias e várias operações durante o dia, tá legal? Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!